tive uma experiência, eu vou contar aqui Pode falar, pode rapidamente, falar. numa comunidade quilombola. Então, a gente entrou nessa comunidade quilombola, na verdade, quando eu fui sozinho, né? Essa primeira experiência. E eu entrei numa comunidade, aí naquele tempo não podia ser pregado o evangelho ali, por conta de algumas pessoas que foram antes e fizeram um trabalho um pouco, né, equivocado. Então, estava naquele momento proibido de fazer, né, um trabalho lá. E nós entramos ali, eu lembro que Proibido por quem? no caso, né, para a liderança do movimento, né, quilombola ali, Tá, ok. tá? Porque o quilombola, eles têm regras, né? Assim como os indígenas, por exemplo. Quilombolas são comunidades que vêm de descendentes de escravos, né? E eles têm toda uma cultura própria, assim como Eles indígenas, têm umas por regras exemplo. internas ali. Assim como os ciganos, né? Então, até por alguns problemas, né, missiológicos, né? Por exemplo, né, a roupa deles, né, às vezes, né, colorida, o atabaque. Então, alguns que chegaram antes, né, demonizaram aquilo ali. Então, isso houve um choque, né, cultural ali, então eles impediram um tempo de fazer isso, né? Hoje já não é tanto mais assim. Então, a gente chegou lá, eu fui com mais 2 amigos, e a ideia nossa era chegar ali e pregar o evangelho ali, de casa em casa, enfim. E a gente chamou, né, as pessoas e tinha um pé de caju enorme, sentou ali mais ou menos umas 30, 40 pessoas, e a ideia nossa, já que não pode, né, pregar, a gente vai fazer uma peça teatral, que eu sou péssimo, né, para teatro, mas vamos lá. E ali a gente tenta, de Meu alguma Deus, é forma, cada né, uma. anunciar. E eu lembro que a gente fez a peça e um amigo nosso falou assim, agora vai lá e prega. Aí eu, não, mas não pode. Não, não, o carro já está ali, qualquer coisa a gente prega e corre. Isso foi em 2012. Motor 2012. ligado. E eu lembro que aí eu comecei a falar, eu contei sobre a conversão de Saulo. Então eu falando sobre, né, a conversão de Saulo, e eu vi que eles não tinham cara de nada, assim, ninguém estava entendendo nada. E eu parei e perguntei assim: vocês conhecem Deus? E teve uma senhora que falou assim: sim, Zumbi dos Palmares. Aí eu, nossa, que confusão histórica, cultural aqui. E eu fiquei, né, preocupado, lógico, porque eu falei, cara, eu acho que eles não conhecem. E eu falei Acho não, assim, né? Tenho certeza, né? e eu falei assim, Jesus Cristo. Aí teve uma outra que falou assim, ele não mora aqui não. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu estava a alguns quilômetros da cidade, né, a capital, né, Teresina, né. Então eu falei, cara, é impossível aqui. E eu perguntei assim, de repente a comunidade católica passou aqui. Aí eu perguntei assim, vocês conhecem Maria? E uma mulher levantou, eu sou Maria, outra, eu sou Maria, eu sou Maria. Tinha mais de muitas, né, Marias ali. E eu falei, gente, me perdoa, eu contei a história lá na frente. Eu preciso contar a história do começo. Então eu comecei a contar sobre, né, a criação. Eu falei sobre a queda, discorri a história até chegar em Jesus. Eu falei sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus, os milagres. Eu fui citando pequenas partes. Né? Então, eu já estava mais ou menos há 2 horas ali falando, falei sobre a morte, ressurreição, e quando estava começando a escurecer já, eu tinha que parar, mas estavam todos ali. Então, eu falei assim, puxa, eu vou ter que ir embora, e eu não vou voltar aqui mais. E eu peguei a Bíblia, eu tinha uma Bíblia ali, era uma Bíblia que eu gostava muito, aí eu chamei, né, o líder da comunidade e falei assim, ó, toma aqui de presente a Bíblia. E eu lembro que ele pegou a Bíblia, ele folheou, ele falou assim, doutor, mas que livro grande. A próxima vez que você vir aqui, pelo menos uma página dessa eu vou saber, porque não tem ninguém que possa vir aqui e nos ensinar. Quando ele falou isso, Douglas, meu coração ficou assim, bem constrangido, sabe? Porque eu estava numa comunidade fé, que era uma comunidade grande, e todo mundo querendo pegar assim, né, para o microfone e pregar, e agora eu comecei a conhecer comunidades que tinham microfones ali, mas não tinha ninguém para poder pregar. Então né, eram né, microfones, né, vazios. Que a escala do domingo tá vazia. Tá É. vazia. Totalmente. Então, aquilo me constrangeu e a voz daquele cara ficou ecoando no meu coração. Não tem ninguém para nos ensinar, não tem ninguém para nos ensinar. E um amigo nosso que estava ali conosco, ele nos ajudou ainda mais, né, a trazer isso. Ele falou assim, Maico, existem mais 2.000 comunidades, né, quilombolas. 2.000 2.000. comunidades. Sem nenhuma igreja, sem nenhum missionário. Então, atualmente, hoje nós temos 6.000 comunidades sertanejas, sem nenhuma igreja, sem nenhum missionário. Eles não têm o privilégio de participar de um culto uma vez por semana. E tem 2.000 comunidades, né, quilombolas,
sem nenhuma na igreja. Então, aí foi isso. No ano de 2013, né, eu tinha que voltar outra vez, porque eu fui para poder pregar em Teresina, uma conferência. E eu falei com Vívia, ô Vívia, a gente podia ir, e a gente queria ir para lá, mas também ir para o sertão para fazer alguma ação missionária ali. Foi aonde a gente viveu um milagre de Deus. Vou deixar a Vívia contar um pouco. E, assim, em 2013, a gente começou a sentir que nosso tempo em Cabo Frio estava acabando, né? A gente começou a orar, aquela inquietação, né? De quando um tempo acaba. E aí, teve essa oportunidade de ir para Teresina, e a gente começou a orar, e Michael falou, Vivian, vamos. Mas toda história missionária tem aquele perrengue, né? Financeiro, como vai ser, como não vai ser, e começamos a orar. E aí o primeiro milagre foi a passagem. E o Michael já tinha, porque a igreja já ia pagar, aí eu ganhei a minha. Então a gente falou, bem, Deus está fazendo alguma coisa. Isso era para vocês irem visitar. Visitar. O Michael ia falar nessa conferência em Teresina e a gente fez um planejamento. Bem, de Teresina a gente vai alugar um carro e nós vamos andar pelo sertão, porque a gente tinha um sertão como... Tinha algo no coração sobre o sertão. Da minha parte eu não conhecia, nunca tinha ido. O Michael tinha tido essa experiência e no Quilombola. E isso começou a ganhar forma na nossa casa, nas nossas conversas, orações. E, por fim, foi muito legal, porque a gente começou a orar e a gente fez um planejamento. E eu lembro que, na época, esse planejamento era andar pelo sertão, alugar carro, hotel. Hotel que eu falo de sertão, né? Para poder dormir, a alimentação, ir para alguns povoados e levar... caminhão-pipa, cesta básica, enfim, a gente fez um planejamento enorme. Uma ação. Isso. E era eu e o Michael. E aí, esse planejamento dava por volta de uns R$6.000, colocando tudo na ponta do lápis. E a gente começou a orar. E aí, eu lembro que um dia, um amigo nosso, ele chegou e falou assim, Michael, você está em casa? E aí, o Michael falou, tô. Ele falou, vou passar aí só para deixar um negócio. Aí a gente, tá bom. Foi bater na porta de casa, entregou um envelope e foi embora. Falou, Michael, isso aqui Deus mandou dar para vocês, e foi embora. E aí, eu falo, né, missionário fica curioso com o envelope, né? Aí a gente falou, meu Deus, o que tem aqui? Quando nós abrimos, tinha R$6.000. Meu Deus. E ele falou que Deus tinha falado com ele um pouco antes, que era tem uma empresa que era para guardar, sei lá, uma porcentagem que era para ajudar no campo missionário. E aí, com esse foi a nossa primeira oferta missionária para fazer essa viagem. E aí, nós andamos quase 2.000 quilômetros pelo sertão do Piauí. E eu lembro que o Michael chegou para mim, nós andamos em muitos povoados, muitos quilombos. Povoado que eu falo são lugares assim bem distantes da capital, né, bem interiorzão do sertão, com muita escassez de água, por exemplo, né? Assim, só para deixar claro que o pessoal às vezes tem uma imagem do Nordeste, assim, um lugar seco, isso não é verdade, né? Mas a gente tem lugares assim dentro do sertãozão mesmo que tem muita dificuldade com essa questão de água. Mas, enfim, nós andamos. Eu lembro que o Michael me perguntou assim, Vivian, o que Deus está falando com você? E eu falei, Michael, que eu não posso fingir que eu não estou vendo isso aqui. E essa palavra ecoou no nosso coração. Isso foi em agosto de 2013. Nós saímos de lá já com a data para voltar. E aí, em fevereiro de 2014, que faz 10 anos agora, né? Nesse fevereiro desse ano, nós pegamos nosso carro em Cabo Frio, um Gol Bolinha, que muito nos abençoou. Saímos de Cabo Frio, andamos 2.100 quilômetros e a gente começou uma jornada no Piauí. E de primeiro a gente morou numa cidade chamada Picos durante 3 meses e a gente tinha uma vida assim bem de trabalhador mesmo. A gente saía de casa às 8 da manhã com uma lista de cidades e fazendo o que a gente chama de uma pesquisa missionária, né? E tá naquilo que até você falou, né? Para ouvir a voz de Deus, né? Exatamente. Porque é muito comum a gente montar uma estratégia. E assim, não há nada maligno nisso, né? Mas às vezes a gente vai nos nossos meios carnais, né? Assim, nos nossos meios humanos, vamos chamar assim, né? Poxa, qual é a cidade? Qual na minha cabeça aqui, por aqui vai ter uma influência que vai não sei o quê. Agora esse ouvir a voz de Deus, Senhor, qual? E foi exatamente isso, né? Porque... Foram 3 meses num raio de 200 quilômetros da cidade que então, nós vocês morávamos. saíam 8 da manhã e só voltava à noite. Para poder ir nas cidades. Isso, né? E conhecendo pessoas, entrando em casas, e pensa tomando no desafio, café. porque eram cidades assim de
5.000 habitantes, 6.000, chegava eu e o Maicon, né? A gente é uma figura bem diferente, né? Até o tamanho, assim, por ser lá o pessoal é um pouco menor. Ah, é? Então a gente chamava muita atenção. E aí a gente parava o carro, literalmente, a gente não conhecia ninguém, Douglas, nem um ser humano. Okay. Nós parávamos o carro e a gente falava, bem, a gente pode ir nesse restaurante aqui almoçar e vamos puxar assunto. E vamos ver, tem alguma igreja? Vamos lá tentar um contato com o pastor. Ah, não tem nenhuma igreja? Vamos tentar contato com... o líder da comunidade. A gente ia assim, eu e o Michael. Saúde. Com alguém para a gente tentar ter dados sobre aquela cidade. E com isso foram 3 meses. E por isso eu falo... Quantas cidades ali? Nós passamos em 40 cidades total. Foi muita cidade. E por isso que eu falo sobre o resultado, não ser imediato. A gente tinha uma palavra de Deus, a gente tinha aquele fogo, sabe, no nosso coração ardendo, mas a gente não tinha nenhum resultado imediato. Então, foram meses, assim, quando chegou no 3º mês, o Maicon foi sozinho numa cidade chamada Acauã do Piauí. Acauã do Piauí, uma cidade de 6.000 habitantes. E aí Maicon voltou dizendo que achou o lugar. Aí eu falei, Maicon, é brincadeira. A gente andou 3 meses juntos e você não achou. Hoje você achou sozinho. E aí, de fato, foi. Ele falou, Vivian, você precisa ir lá. Deus falou, quando eu botei o pé lá, Deus falou, é aqui. E aí, de fato, nós chegamos numa sexta... Então não tinha nada específico, assim, no sentido de... Aqui é central? Nada. Você teve uma impressão no espírito? Na verdade, fomos para a primeira localidade, né, Picos, que foi uma cidade que ela é um entroncamento. Então, essa da pesquisa é uma cidade foi Picos. super estratégica. Então, a gente foi para lá primeiro. Para se estabelecer ali. E depois, andando na 3 40ª meses. cidade, a gente chegou na cidade... Mas a cidade que, de fato, o trabalho começou não era uma cidade estratégica. Ela realmente foi dessa empresa.